Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para contar uma história, uma decisão que saiu agora essa semana, e que me deixou atordoado, como tamanha irresponsabilidade, não vou citar nomes e tudo mais, não é, digamos assim, um desabafo pela decisão desfavorável, mas sim um desabafo por enterrar, digamos assim, direito o Código Consumerista. É uma situação que não é daquelas decisões que você espera sim, que vai virar algo positivo, mas vem um reverso completamente inesperado. Então a situação é a seguinte: o cliente contratou uma oficina para prestar um serviço de manutenção global, esse é um veículo decorrente de um acidente de trânsito, em que houve perda de vidas, inclusive, ou seja, por si só, o ato já gera dano moral para o autor, visto que volta e meia ele rememora aquela situação, aquele momento prático de sua vida, em que o milagre de Deus sobreviveu. Então contratou seu serviço, funilaria, mecânica, elétrica, até alinhamento foi contratado, de forma verbal. Aí eu chamo a atenção: sempre que for fazer contratação de serviço, deixe algo escrito, mínimo possível, porque simplesmente um verbal, ok? Então, contratou o serviço em junho de 2023, com previsão de entrega em dezembro de 2023, cerca de 6 meses, 5 meses, né, que era um tempo suficiente. Passado esse período, nada, ou quase nada foi feito. O cliente sempre em oficina, rememorava todas as lembranças do acidente, ao ver o carro ali batido, inacabado, destruído, e sempre a conversa de que tá arrumando, tá conseguindo peças e tudo mais. Um valor extremamente alto, não compensaria, mas o cliente queria um carro arrumado. Passou-se praticamente 70% do valor. Por exemplo, o valor do conserto foi 80 mil. O cliente já tinha repassado 50 mil para consertar e o restante no final do contrato. Passaram 6 meses, nada, 7 meses, 8 meses, assim por diante, sem qualquer solução, e a oficina sempre postergando, falando que vai terminar, sempre prometendo novas datas. Isso tudo expresso em conversas de WhatsApp, provas, ok? Recibo de pagamentos, provas, todo o histórico de conversas constante lá no WhatsApp, tudo comprovado processualmente, encaminhado ao processo. Até que, passado aí dezembro de 2023, sem uma solução, novembro de 2024, fui contratado, notifiquei o órgão da notificação, equipe recebido comprovadamente pelos Correios. Agendamos uma data, estivemos em loco na oficina, eu e o cliente, conversamos com o proprietário, levei uma proposta de acordo para que eu pudesse assinar, com definir de fato uma data para conclusão de serviços, não quis assinar, não quis comprar pela compra si mesmo, e seguimos nas conversas, e foi apalavrado por ele que, em janeiro, faria entrega do veículo. Dezembro, depois posterior para janeiro, teve visto as paradas ali de finais de ano e tudo mais. Nada ocorreu. Promessas, nada ocorreu. Okay? Em março, abril, ajuizamos a ação. Requerendo deixa eu abrir aqui, só para relembrar o que foi requerido aqui, para explicar para vocês. Eu estou completamente transtornado, como, vamos chegar na sentença, o vídeo vai ser longo, vou dividir em vários rios ou em várias histórias, para demonstrar a que pé estamos. Muitas decisões sim são corretas e tudo mais, mas tem algumas que fogem completamente da lógica da coisa. Completamente. O serviço ofertado, contratado foi mecânica, peças, lanternagem, pintura, elétrica, acabamento, alinhamento, balanceamento, dentre os demais serviços para deixar o veículo apto e seguro a transitar, ok? Tivemos lá com essa foi de geração, distribuído lá em março. Teve audiência de conciliação, na audiência de conciliação, prezando pela conciliação, pedimos suspensão do processo por um período para que pudéssemos ir até a oficina novamente para tentar fazer um acordo. Chegando lá deixa eu abrir aqui só para melhor esclarecimento, só um segundo. Chegando à oficina lá em... Bobs, complicado. A oficina em junho de 2025. O processo foi distribuído em março de 2025. Contratação, junho de 2023, previsão de entrega 12 de 2023. Tivemos primeira intervenção em novembro de 2024, ou seja, cerca de 12 meses do prazo da entrega. Ajuizamos a ação em março, fizemos outra visita já no outro processo em junho de 2025. Verificamos que o carro estava da mesma forma. E aí, somente nesse período, cerca de praticamente 2 anos, quando o cliente levou o veículo até a oficina, a responsabilidade da oficina, do prestador de serviço, avaliar todo o serviço e apresentar o orçamento para o cliente. Não pode, salvo as raríssimas exceções, se excusar posteriormente, pode até acontecer, raras exceções, vício oculto e tudo mais. Esse serviço que a gente imaginou dessa forma não dá para ser executado porque precisa disso, dentro de um razoável. Agora, 2 anos depois, 1 ano e meio depois da data prevista para a entrega do veículo, já no âmbito de um processo, vim esclarecer que não há como realizar o serviço todo porque há problema no motor. 2 anos depois, várias conversas, tudo devidamente comprovado. Quando eu estive lá, não teve nenhuma conversa em relação ao motor. 2 anos depois, vim com essa conversa. A ação era para quê? Obrigação de fazer, combinado com os materiais morais. Era o quê? O cliente queria a entrega do veículo conforme contratado. Ponto. E o que ocorre? O processo tramita, há algumas arguições, inclusive, com relação a visto de representação, já logo na audiência de conciliação, réu se mantém inerte quanto a isso, o processo segue, há audiência de extinção de julgamento, há testemunhas por parte do autor, há novamente a arguição de erro de representação do autor, do réu, desculpa, e, posterior, antes de julgar, o juiz determina que o réu apresente a documentação para regularizar a representação, sem qualquer manifestação por parte do réu. E aí veio, não posso falar tudo que eu gostaria de falar sobre a sentença, mas enfim, vem a sentença. Convalidando a representação ao argumento D. Deixa eu abrir aqui, cadê a sentença? Ao argumento D. Teoria de administrador de fato. Bom, gente. Parte. Manifesta uma vez, manifesta 2 vezes. O juiz pede para se justificar ou corrigir. Nada. E ele veio que ainda convalida. Brincadeira, viu? E aí, se não bastasse isso, aí vamos aqui ao absurdo da sentença. Absurdo. Eu vou até ler aqui para vocês, para ficar melhor, para entender. Primeiro, o réu arguiu a questão da competência do juizado especial, por inépcia e tudo mais, por a necessidade de fazer perícia no motor, que surgiu durante o objeto da ação, durante a ação. E não discutimos peça nada não. A obrigação de fazer. Não tá perícia, ok? Então, esse ponto aqui não passou. Entretanto, após detida a análise dos autos da evolução societária da empresa, afasta o pedido de interpretação de revelia, aplica-se aquela teoria do administrador de fato. É nítido que o fulano de tal exercia a gestão da oficina, sendo publicamente conhecido. De onde vem essa informação? Porque nos autos não consta, porque a parte de redução manifestou não justificou nada, então o juiz por si só criou a informação. Ademais, a posterior alteração do contrato social também não houve apresentação. Então, algo criado pelo juiz, ok? Então, esse é o ponto. Ele está preliminar de inépcia, ok? Aí começa. A relação de consumo, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor de suportar o ônus inerentes à propriedade e à extensão dos danos do seu próprio patrimônio. De onde vem isso?
E outra, em nenhum momento houve qualquer citação legal para subsidiar a sentença. Tudo não passou de a falácia. Absurdo. A relação de consumo, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor de suportar os ônus inerentes à propriedade e a extensão dos danos do seu próprio patrimônio. De onde tirou isso? De onde? Obrigação de fazer, entregar o produto conforme contratado, ponto. Ponto. Aqui ele está passando a responsabilidade para o consumidor e tirando e eximindo o fornecedor de qualquer responsabilidade. Não existe isso. Aí passamos, a controvérsia reside na obrigação da oficina em substituir o motor e o câmbio dentro do orçamento inicial. Surgiu agora. Começou a se criar aqui, ó. Nós vamos a linha assim, criada pela sentença, falta básica de pré-requisitos factuais, ok? Então, houve, claro, na sentença aqui, contradições de erro de premissas factas. Ponto. E aí segue aqui. A controvérsia reside na obrigação da oficina em substituir o motor e o câmbio dentro do orçamento inicial. Não foi isso que foi dito inicial. Em nenhum momento. Nada no processo fala disso. É sabido que em sinistros de grande monta, como relatado, nem todos os danos são aparentes de imediato. Nem todos os danos são aparentes imediatos. Demorou 2 anos, né? 2 anos. O contrato de oficina mecânica visa a reparação de avarias, mas não se confunde com seguro total ou garantias ilimitadas de reposição de peças novas de alto custo. Como assim? Se a oficina apresenta um orçamento em que prevê todo o serviço, consequentemente, tem peça A, B, X, Y, Z. E o valor foi extremamente alto. Ok? Aí vem a sentença, limitar o processo a uma obrigação que não existe no âmbito processual em momento algum, de motor e câmbio, e que a oficina é isenta de reparação de outras coisas inerentes. Absurdo. A requerida demonstrou por meio de fotos e de relatório da retífica especializada que os serviços de funilaria, lanternagem e pintura foram efetivamente prestados. Aí vem outro ponto. Erro equivocado também. Me parece que a sentença pegou a contestação e somente modulou a contestação e esqueceu do restante do processo, esqueceu do inicial, esqueceu das provas. As fotos citadas na contestação são fotos completamente desconexas com a realidade. Não comprovam nada. Tá lá. O carro é de uma cor, apresenta foto com 3 cores. Cada peça de uma, demonstrando que está consertado, entre aspas, sem para-brisa, sem aquilo, desmontado e tudo mais. Essas mesmas fotos apresentadas na contestação foram apresentadas meses antes pro autor, informando que, ó, adquirir essa peça, o carro vai ficar assim, acessado. E apresentamos isso em prints de conversa de WhatsApp, com as fotos lá. Então, o réu aqui foi leviano ao induzir o jogador em erro. E o jogador não só foi induzir, como aumentou o erro. Acabou que a gravação cortou. A controvérsia reside na obrigação da oficina em substituir o motor e o câmbio dentro do orçamento inicial. É sabido que em sinistros de grande monta, como relatado, nem todos os danos são aparentes de imediato. O contrato de oficina mecânica visa a reparação de avarias, mas não se confunde com o seguro total ou garantia ilimitada de reposição de peças novas de alto custo. A sentença triou um fato aqui. Triou uma coisa completamente desfavorável e favorável ao réu. O cliente, o autor, ele contratou um serviço, ele não contratou um seguro. Okay? Ele contratou um serviço A, B, X, A de alfabeto inteiro, que seja, e me vê a sentença e limita a contratação do serviço dele. Existe isso. A requerida me demonstrou por meio de fotos e relatório da retífica especializada que o serviço de funilaria lanternagem foi efetivado para esse ponto aqui antes do vídeo gravar. Todavia, ao desmontar e analisar o conjunto mecânico, atividade que como estou provado, a ré não executa internamente a retífica, constatou necessidade de substituição completa do motor e câmbio. A oficina pegou o veículo. Ela deveria, por obrigação. A lei obriga a fazer isso, a defesa obriga a fazer isso. Ela não pode simplesmente agora pegar um serviço, um valor extremamente alto, dentro do serviço, alto, fora de falar, não necessariamente vai ter cobrado alto, e simplesmente se eximir do serviço, argumento de que não sabia. Como que ela deu preço? Como que ela não sabia? Existe isso, existe isso. E a decisão seguiu por essa linha de raciocínio, completamente desvirtuando o que foi contratado pelo cliente junto à oficina, desvirtuando completamente ao objeto do contrato, limitando o objeto da lead ao ponto que vem posterior e durante a lead, não antes, somente depois de 2 anos. E aí vem outro ponto. Nesse ponto, a lógica econômica e a boa-fé objetiva socorrem a requerida. Exigir que uma oficina mecânica suporte o custo de motor e câmbios novos, itens de elevada monta, por estarem ocultos no momento do orçamento inicial, inviabilizaria a atividade comercial. Se o mecânico tivesse que desembolsar por conta própria componentes novos de alta complexidade toda vez que encontrasse um dano interno imprevisto, dificilmente a empresa do ramo conseguiria se manter. O proprietário do bem é quem deve arcar com as peças necessárias para a recuperação e caber na oficina a execução técnica. Gente, todo o processo, em todas as conversas, a oficina ficou responsável por aquisição das peças, por substituição das peças, pela reparação do que for necessário. Vamos que a sentença limita isso aqui e joga a responsabilidade para o autor, consumidor, isentando completamente a oficina fornecedora. Sem pé nem cabeça isso aqui, sem pé nem cabeça. O que eu queria falar, não posso falar, que é brincadeira. É um absurdo. Como eu falei anteriormente, identificou-se algum vício oculto dentro de um razoável tempo que inviabiliza aquela concessão de serviço dentro do orçamento. Ok? 2 anos depois, 1 ano e meio depois da previsão de entrega, a previsão de consecução de serviço eram 6 meses, nada. Até antes de iniciar o processo, nada. Tudo normal. Depois de iniciar o processo, vem com essa excusa. E a sentença, o juiz embarca nessa barca furada. Muito estranho, muito estranho. A reagiu com transparência ao informar a situação e sugerir que o autor adquirisse motor para que ela realizasse a instalação. Já no âmbito do processo, né? Porque o processo não fala nada disso. Antes, até a audiência de conciliação, não se falava nada disso. Nem na audiência de conciliação se ventilou essa questão de motor. Só veio depois da visita e na contestação. Já no processo, 2 anos depois. Beleza, se tivesse analisado lá antes, ó, o motor vai assim, assado, vai precisar corrigir e tudo mais. Ok, mas 2 anos. É aqui que está a questão toda do inconformismo, com a tamanha, digamos assim, aberração da sentença colocada. Por sua vez, as testemunhas ouvidas, em outra, em audiência de instrução, teve testemunhas por parte do autor e simplesmente foram renegadas. Por sua vez, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução de julgamento, relataram apenas o estado do veículo e descontentamento do autor com atraso. O objeto da testemunha, além de relatar que o autor falava que foi contratado, que contratou o serviço, condutor e tudo mais, demonstra também o descontentamento e tudo mais, essa rememora toda a questão de prova gerada pelo acidente. Um dos motivos da ação, também um dos pedidos, é o dano moral. Vamos chegar lá. Contudo, elas não presenciaram as tratativas verbais iniciais, nem o momento da contratação. Essa fato, dificilmente vai ter alguém, normalmente contratante, contratado. Motivo pelo qual seus depoimentos não contribuem de forma decisiva para alterar os termos do orçamento ou a responsabilidade técnica pelas peças, devendo a lei ser decidida com base nas provas documentais e na conduta processual das partes. Descartou as testemunhas, não serviu para nada. Se limitou às provas, sim, poderia, provas documentais da conduta processual, provavelmente ela analisou somente os documentos e a tese, e somente as provas. O autor se limitou a uma contestação, dentro da contestação, algumas fotos que já foram apresentadas anteriormente. E cadê as provas do autor? Cadê dezenas de páginas com demonstração de conversas e tudo mais, fotos e tudo mais? Não foi analisado nada. É controverso o quê? O valor, 50 mil já pagos pelo autor, são devidos uma vez que remuneram serviços de lanternagem e pintura comprovadamente realizados. Ponto, não pedimos isso. Só queríamos consecução de serviço.
Por sua vez, o saldo remanescente do pacto original, que ficou restante ali 30 mil, deve ser suspenso, condicionando a aquisição do motor pelo autor para a finalização da montagem. Ou seja, tirou a responsabilidade completamente do fornecedor e jogou nas costas do consumidor. O processo disso. A gente invoca o direito do consumidor, pede a inversão do ônus da prova, também não foi abordado nada em relação à inversão do ônus da prova, teve que se trata do consumidor versus fornecedor, e simplesmente quer que conserte o veículo, adquire as peças e paga o restante. Se a gente for fazer um cálculo de padaria simples, e como o cliente fez lá atrás, o valor de 80 mil vai estar incluso isso e tudo, ótimo. O veículo vai ser consumido, porque agora mais 30 mil, mais 50 mil, 80 mil, mais aquisição do câmbio, mais aquisição de motor, mais caro que o carro zero. Mais caro que o carro zero. E o jogador não teve a percepção disso, não teve a percepção. Alternativamente, assiste ao autor o direito de retirar o veículo da oficina nos moldes em que se encontra. Nos moldes que se encontra. Com lataria e pinturas prontas. Lataria e pinturas prontas. Somente esse foi o serviço. Baliza, roda, retrovisor, tudo mais. Limitou o cliente a tirar a lataria e pinturas prontas. Peças, necas. A lataria e pintura pronta, somente na frente. É basicamente troca de peças, 50 mil. Bom, hein? Nessa hipótese, caso prefira concluir o serviço mecânico em outra oficina, poderia tirar dessa forma. Nessa hipótese, o autor fica isento de pagar o restante dos 30 mil. Deixa de pagar os 30 mil, pega o carro e leva. Inclusive, essa foi a proposta apresentada pelo réu na audiência de instrução de julgamento. E julgamos inapropriado e houve recusa. Por quê? Como assim? O cliente contratou por um serviço global, depois de tanto sofrer, 2 anos, ajuizar a ação, vem a informação de que não tem como concluir não, porque o motor é assim, não vai ter conserto, vai ficar mais caro, então não quero mais esse serviço, pegue ele pra você. Você não precisa pagar o restante. Simplesmente o judiciário vai lá e bate o carimbo, é isso mesmo. A sentença foi nesse sentido. Tem aqui que dentro dos pedidos, o veículo foi parado 2 anos, o cliente atuou com IPVA, com financiamento e tudo mais, sem usufruir do veículo, que inclusive era utilizado também para meio de trabalho. Ok? E pedimos como dano material e não foi acolhido. Essa parte eu até entendo. O fato de o veículo estar em reparo, ainda que por tempo prolongado, não transfere ao prestador de serviço o ônus tributário à prestação e aquisição do bem. Até entendo, mas poderia ser julgado procedente também, mas entendi, ok? No tocante aos danos morais, na dependência parcial ou a divergência técnica sobre o custeio de peças não ultrapassa o mero sabor cotidiano. O camarada sofre um acidente, destrói seu carro, 3 pessoas morrem no acidente, e se trata de um mero sabor cotidiano. É brincadeira, né? É brincadeira. Brincadeira. Uma sentença dessa aqui. No tocante aos danos morais, o inadimplemento parcial ou a divergência técnica sobre o custeio das peças não ultrapassa o mero sabor cotidiano. Não se trata somente disso. O dano moral vai muito além disso. É todo o sofrimento que ele teve, vem tendo no decorrer de mais de 2 anos já, e toda vez que ele ia lá viu o carro destruído, rememorava todo esse trauma. É um mero sabor cotidiano. Você sofreu um acidente de quase morrer, 3 pessoas no outro veículo, morte instantânea na hora, é um mero sabor cotidiano. Ah, pelo amor de Deus, gente. A situação deriva de um acidente trágico e complexo. E a discussão sobre os limites do conserto se fosse no campo estritamente contratual, não havendo comprovação de violação de direitos da personalidade do autor. Bom, se eu contrato um serviço de 80 pau, tenho 6 meses para consertar nada, depois de um mês nada, um ano e tal, ajuização, corre aqui, corre acolá, não tem nunca solução, dinheiro vai, imposto do veículo, prestação do veículo. Não há violação de direitos da personalidade do autor. Pelo amor de Deus. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais com resolução do mérito. Reconheço que a obrigação pelo custeio de motor e câmbio novos pertence ao autor proprietário do veículo. Todavia, faculto ao autor a entrega do motor requerida para a montagem final. Serviço este já abrangido pelo contrato ou a retirada do bem no estado em que se encontra, que pode seguir, não será devido o pagamento do saldo remanescente do orçamento. Eu fiquei indignado. Inverteu completamente a ordem dos fatores, digamos assim. É uma obrigação de fazer, amparada pelo direito do consumidor, e o juiz simplesmente jogou a responsabilidade todas nas costas do consumidor e em relação ao custo e tudo mais, transferiu a publicidade, o direito de informação e tudo mais que deveria ser prestado pelo fornecedor ao consumidor, contrariando, restringiu a sentença em um conserto de motor, basicamente isso, quando na verdade ele está falando de um conserto de um veículo todo. Contrariou, inclusive, contestação. A contestação afirma que, de fato, o serviço contratado foi todo, entregar o veículo a andar. Está lá expressa a contestação. E aí, a sentença vem e fala que o serviço é de motor e câmbio. E que não é responsabilidade da empresa, e sim do cliente, do consumidor. Como? Por umas decisões dessas, graças a Deus são poucas, entre aspas, mas poderiam ser bem menores, foi feita por um juiz leigo. Infelizmente, o juiz tem uma demanda tremenda. O juiz leigo acaba que é de confiança dele, mas não é a mesma coisa. E o que acontece? Por mais que foi homologada, tem grandes dúvidas se de fato o juiz passou o olho e entendeu a situação do processo. Simplesmente homologou. É isso. E infelizmente, só pode devido ao grande número de processos que abarrota o judiciário como todo. Mas eu, com 13 anos de advocacia, não os 13 anos propriamente exercidos, tenho processo já há 13 anos, sim, mas nos últimos tempos mais de forma mais efetiva e dentro. Para mim, nunca tive o dissabor de ver uma sentença como essa. Completamente desconexa com a realidade. Estou preparando um embargo de declaração com efeitos diferentes, mas vai haver necessidade de recurso, aí vamos saber se em fase de recurso vai ocorrer o corporativismo, como ocorre bastante, ou se vai de fato analisar o processo como um todo para reanálise da sentença. Aí, pessoal, só para concluir o vídeo aqui dessa questão da sentença, eu estou com o embargo de declaração pronto, vou elencar algumas coisas só para vocês, só para sinalizar o que eu identifiquei na sentença de erro, ok? Extremamente grosseiro, não tem cabimento um juiz ter que relatar aquilo, é impressionante. Na omissão contra a cronologia dos fatos e a origem da justificativa, previsto o juízo embarcou na tese da defesa que tinha dado ciência ao autor do defeito do motor, previamente não, 2 anos depois que foi daí, já no âmbito do processo, ok? Então, ou seja, não tem que convalidar essa situação, então houve uma omissão quanto à cronologia dos fatos, desde a origem e tudo mais. A omissão quanto ao histórico de tratativas e conduta da ré, tem todo o histórico de tratativas e tudo mais, não foi abordado na sentença, embasou apenas a contestação. A omissão quanto ao dever de informação, conforme o artigo lá 6º e 14 do CDC, não houve amparo nenhum em relação a isso, não houve citação de nenhum artigo de lei para subsidiar a sentença, não houve citação de qualquer entendimento jurisprudencial para subsidiar a sentença, simplesmente foi um achismo colocado ali completamente desvirtuado da realidade da situação, ok? Outra situação, na contradição quanto à conclusão do serviço, dá a entender que o serviço foi concluído parcialmente, restando apenas o motor e o câmbio, quando na verdade, pouco antes, já no processo de chegando, o carro estava ainda acabado, não tinha nada pronto. Tinha algum serviço efetuado, tinha peças compradas, sim, mas falar que o serviço estava concluído, se o cliente chegar lá para o veículo, não pega, não está pronto. Não tem, ok? Então, na contradição quanto à conclusão do serviço, não teve conclusão. Então ficou confusa essa questão. A omissão quanto à análise das provas fotográficas analisou somente as fotografias apresentadas na contestação, sendo que já havíamos apresentado também as mesmas no decorrer do processo, para demonstrar que não se tratavam de fotos novas, mas sim fotos antigas, em outro contexto. Ou seja, pegou apenas a contestação e montou a decisão, e além da contestação, criou-se completamente algo novo, ok?
da contradição entre a fundamentação notária e as provas, ou seja, a fundamentação, conforme eu li ali, está completamente contrária ao que é o posto dos autos e as provas dos autos, completamente contrária, completamente contrária. Na contradição quanto à solução alternativa adotada, a solução foi essa. Ou você deixa o veículo lá e conclui comprando um motor à parte e paga os restantes 30 mil, ou tira a conta lá, lanternagem e pintura pronta, e leva para outro lugar para concluir o serviço sem pagar o restante. Como assim? De onde vem isso aqui? Não existe isso aqui nos autos. É da restrição devida do objeto contratual e da inversão do julgado. Completamente da restrição indevida do objeto contratual, tá restringindo o objeto contratual, quando você fala que a contratação se deu apenas na funilaria, na pintura e no conceito do motor. O restante, tudo, todo o restante. Então, a sentença restringiu de forma indevida o objeto do contrato, restringiu o contrato e inverteu o julgado. Contraditório. Erro de premissa fática, da ausência de enfrentamento dos fundamentos jurídicos, coisa básica. Premissa fática. Errou básico, básico. Não enfrentou o básico do que pedimos. Inventou outra história. Jogou de outra forma, outra coisa. E aqui vem da discussão do objeto da controvérsia pela sentença, ele diz que a circunstância não constitui núcleo da demanda, mas sim alegação acessória, introduzida pela REC, que foi a questão do motor. Obrigação acessória. Usei lá já outra questão aqui dos efeitos eficientes, que a omissão contra o dano moral. Nós temos entendimento pacificado no Tribunal de Justiça que a demora no conceito do veículo, por si só, é dano moral. 2 anos. Não passou de um mero de sabor. 3 pessoas morreram, não passou de um mero de sabor do cotidiano. A omissão contra a regularidade da representação processual, até isso foi convalidado na sentença. Gente, é decepcionante você estudar, montar o processo. Alguns processos que a gente dá, parecer pro cliente, ó, esse tá difícil assim, esse tá mais favorável. Eu, por exemplo, nunca dou, falo pra ninguém de causa. Ninguém sabe o que vai sair de sentença. Okay? Ninguém sabe. Mas algumas coisas a gente entende que pode ter ganho em algum ponto ou outro. Agora, desvirtuar completamente, como é o caso dessa sentença aqui, primeira vez, motivo pelo qual eu tô fazendo aqui o vídeo, pra deixar expresso, entendeu? O inconformismo, e um colega ou outro venha